Tem aqui André Ventura. Participarias nos debates? Antes de mais, obrigado pelo convite, que me honra muito. Nós manifestámos desde o início contra este modelo e a forma como ele foi organizado e também contra esta exclusividade que estava a ser pedida. Fizemos-lo saber, continuo a achar que em democracia não deve funcionar assim. Devemos funcionar nas plataformas que existem e com os mecanismos que temos. E, portanto, nós não estamos de acordo com este modelo, nem com esse modelo, com a questão da exclusividade, nem com a forma, aliás, como foram distribuídos os debates. O poder dos candidatos aqui é, como é sabido, reduzido. Nós temos que fazer chegar às pessoas a nossa mensagem. É um poder reduzido, mas, enfim, eu sei que o grupo fez a participação e agora também era importante que estas entidades se pronunciassem, sem querer confundir as coisas. Nas últimas eleições, chamei a atenção na organização destes debates da extrema injustiça que era um partido como nós tínhamos na altura, de 18%, ser tratado como partidos que tinham 1%, e isso não fazia sentido. Mas, como sempre, estes órgãos não funcionam, ou funcionam mal. E, portanto, eu espero que aqui também faça valer essa liberdade de escolha, de iniciativa e liberdade editorial. Neste caso foi uma queixa à autoridade da concorrência, ou foram certo, na tua opinião? Eu penso que também a própria ERC, eu não estou absolutamente dentro de todas as competências destes órgãos, mas a própria ERC também tem que mostrar que tem competências nestas áreas, que é garantir que os vários órgãos têm poderes iguais nesta matéria, e o caso da CMTV é um exemplo típico de um órgão que nem se pode dizer que não é um órgão de expansão, de pequena expansão. Podia-se dizer, bom, é um pequeno canal. Não é, e toda a gente sabe que não é para eu estar aqui. Não é um pequeno canal, é um canal com muita expansão, que atinge muita gente, e portanto chega a essa capacidade de informar. Porquê tirar? Porquê excluir em vez de incluir? Não me parece certo, mas é como de algum modo até limitar a democracia. E só eu sei que isto não é o tema do nosso debate, mas este exemplo da forma como se trata a comunicação é também a forma como trataram determinados partidos políticos durante muito tempo. Mostra, de facto, uma certa cartelização que está enraizada culturalmente. Isso é mau. Ok, vamos em primeiro lugar ao barómetro. Acabamos de ver os números, apesar daqueles erros que ali estavam, mas eu já os corrigi. Marcos Mendes surge à frente, não muito distante, surge em segundo lugar e Gouveia Melo logo a seguir, também com os números... Ou seja, é aquilo que se chama empate técnico. Sim. É um número expectável para ti? Bom, eu estou a contar desde o início, desde que nos apresentámos, nossa expectativa, até pelo resultado que já vem de trás, embora são eleições muito diferentes, eu quero mesmo conseguir ir à segunda volta e vencer estas eleições, mas isto é passo a passo. Agora temos a primeira volta. Este resultado o que mostra é que haveria uma segunda volta entre mim e o Dr. Marcos Mendes. Mas em que o Almirante Gouveia Melo também está muito, muito perto. Portanto, eu acho que é um bom sinal, e o vosso barómetro mostra que desde que nos apresentámos foi sempre a subir, ou seja, as pessoas na verdade estavam muito hesitantes porque eu também não tinha tomado a decisão, e não tinha mesmo, não estava a fazer nenhum jogo, isto não foi para criar expectativa, não estava mesmo decidido. A partir do momento em que começa a decisão, empenhei-me na campanha, estou muito empenhado na campanha e tenho sentido, e o vosso barómetro mostra isto, esta adesão crescente das pessoas. Eu acho que vai haver uma segunda volta, isso parece mais ou menos evidente de acordo com todos os barómetros e sondagens. Acho que o que está aqui na dúvida é qual destes quatro, porque eu estou a incluir também António José Seguro, acho que não é uma carta fora do baralho, francamente. Eu gostava que fosse. Então surge muito longe na realidade, ele faz 12,3. Sim, mas não é muito nestas variações. Faltam 2 meses e meio, não é? Faltam 2 meses e meio. Portanto, eu acho que qualquer um destes 4 candidatos, sem desprimor pelos outros, mas olhando para os números que temos agora, diria que qualquer destes 4 candidatos pode ir à segunda volta. Eu estou a fazer um esforço, quero, e o Chega quer muito ir a esta segunda volta para mostrar que é possível um regime e um sistema diferente. Há quem diga, na interpretação destes dados e de outras sondagens que já foram feitas, que André Ventura parece não ter hipótese na segunda volta. Mas que isso é bom para o Chega, porque não perde o seu líder. Não, é assim que vêm estas eleições. Não, eu, como te disse, eu vou sempre a umas eleições para ganhar. Eu nunca vou a eleições para perder, nem para ficar em segundo. Mas era mau para o Chega ou não? Não era mau. Significaria que o Chega conseguiria fazer a transformação, talvez não tão rápido como esperava, através da via parlamentar, mas através de uma via de influência da opinião pública também muito forte, que é a Presidência da República. E é isso que os nossos eleitores estão a dizer. Repara que começou com muito eleitorado do Chega a dizer eu não quero muito que o André Ventura seja candidato. Tivemos 24% nas legislativas. Há muito eleitorado que disse eu não quero muito que o líder do Chega seja candidato. Eu ouvi esse eleitorado. Como te disse, eu senti esse eleitorado, falei com ele. A partir do momento em que eu expliquei às pessoas as razões pelas quais ia a esta candidatura, que era preciso que os nossos sistemas aqui estivessem, desde a corrupção à imigração e à segurança, eu acho que houve essa adesão. Agora, vamos lá ver. É verdade que eu parto com, digamos assim, vantagem para a primeira volta.
E os números mostram isso. E também é verdade, eu não gosto de esconder que parte em desvantagem para a segunda volta. Mas em todas eu vou lutar igual, eu vou lutar na primeira volta para ganhar a primeira volta, e acho que é possível com estes números. Espero até nem ficar em segundo, espero ficar em primeiro na primeira volta. E na segunda, mesmo partindo em desvantagem para um candidato, qualquer que ele seja, Marcos Mendes, ou Gouveia Melo, ou António José Seguro, eu vou lutar para vencer. E repara, os casos de 30%, 60%, é um número significativo e eu não o estou a ignorar, mas é possível inverter esta tendência. Mas isso também mostra ou seja, para dar aquele resultado na segunda também volta, mostra que todos se juntam contra mim à segunda volta. É isso que eu ia dizer. Todos estão a juntar para impedir que eu quase que a soma de todas as fações políticas contra... Como é que se explica isso? É porque, na verdade, aqueles que eu estou a enfrentar, que eu considero que são o sistema, estão agora divididos em várias candidaturas. Portanto, desde do Partido Socialista até ao Marcos Mendes no PSD e ao mesmo ao Gouveia Melo, que apanha a eleitorado de todos os tipos. E o João Coutinho de Figueiredo também e a Catarina Martins. Portanto, agora está tudo dividido. E há uma reação destes partidos do sistema muito forte contra mim. Ainda agora se viu isto na questão dos cartazes e da nossa mensagem política, já vamos falar disso depois, que é, numa segunda volta, quase que preferem todos menos eu. E, portanto, independentemente de quem seja, preferem outro candidato para impedir que eu faça aquilo que digo que vou fazer, que é mesmo limpar o sistema. Quando isto acontece, dá-me também alento, que é sinal que o meu trabalho está a ser bem feito. E estou a provocar receio nestes políticos do sistema. Por outro lado, é preciso não esquecer uma coisa. Faltam 2 meses e meio de campanha, e eu espero consolidar esta vantagem da primeira volta, mas depois temos mais um mês, na segunda volta, para eu explicar a um certo eleitorado... Mas o André Ventura quer mesmo ser eleito. É que à segunda volta? Ou prefere perder com dignidade para poder continuar com o partido? Vamos lá ver. Eu chego que nas autárquicas, só para concluir a minha pergunta, ou para enquadrar, nas autárquicas percebeu-se muito claramente que é o carisma de André Ventura que é responsável por grande parte do resultado do Chega. Ou seja, mesmo com a fotografia de André Ventura junto dos candidatos, que eu reparei que estava sempre em todas, não resultou, não é? Bom, eu nem me tenho nessa boa conta, não sou daqueles que se leva na melhor conta do mundo. Fiz o meu trabalho enquanto fiz e continuo a fazer enquanto Presidente do Chega. Acho verdadeiramente que o Chega continuará um dia sem mim. E terá que ser, porque eu não vou ficar para sempre. Eu não vou ser líder do Chega para sempre. André Ventura é novo, não é? É novo, mas a política tem um limite para todos e eu acho que é saudável que tenha um limite em democracia para nós não ficarmos agarrados ao poder. Eu não sou uma pessoa agarrada ao poder e nunca quero ser. Agora, acho que há um trabalho que ainda tem que ser feito. Como eu disse, eu não desejei estas eleições. Não desejei, não são as eleições em que eu vi a maior possibilidade e empenho da parte do Chega e minhas, mas eu não escolho o contexto. Esperava que aparecesse um candidato, esperava que Pedro Passos Coelho avançasse, isso acabou por não acontecer, e eu fiz o que fiz na minha vida política sempre. Quando senti que os valores estavam em causa, avancei. E repara, hoje eu tenho a certeza que estava do lado certo da decisão. Quer dizer, eu quando penso que imaginei apoiar o Almirante Gouveia Melo num primeiro momento, com o que ele disse agora sobre os portugueses e os imigrantes, sobre a lei da nacionalidade, sobre as questões de segurança, quer dizer, eu agora percebo, e o nosso eleitorado também já percebeu, que na verdade o Almirante Gouveia Melo é mais próximo do Partido Socialista do que do eleitorado de direita. Foi um erro que eu cometi de análise. Mas um político também deve assumir isso, e quando assume os seus erros, depois olha para o cenário e vê, perante isto, o que é que temos? Como é que vamos fazer que os nossos valores se assumam na campanha? E eu assumi isso como missão, eu vejo esta campanha mesmo como missão. Sinto-me mais livre, no sentido, numas legislativas, acho que todos os líderes dirão isto, numas legislativas nós sentimos que trazemos o peso do partido todo atrás. Todo, porque estamos a candidatar-nos ao Parlamento, o Parlamento é um órgão onde o peso do partido é muito importante e há um certo peso. Nesta candidatura eu sinto-me livre para defender verdadeiramente aquilo que acredito, para ir ao debate de ideias de forma livre, sem aquele peso, digamos assim, institucional que uma candidatura legislativa tem, e sinto mesmo que é a minha praia, digamos assim, sinto que é o tipo e o modelo de campanha que eu gosto, do debate de ideias, do confronto, e acho que os portugueses vão dar esse feedback, já estão a dar, as sondagens já mostram isso, mas eu não me movo por sondagens, eu vou trabalhar até ao dia 16 de janeiro, para ir à segunda volta destas eleições, e acho que isso vai acontecer. Vamos à questão... Deixa-me só dizer isto, e acho que o partido, se eu ganhar, e espero ganhar, e vou lutar para isso, e o Chega terá que se reencontrar e reorganizar, e também com um presidente no Palácio de Belém, enquanto, digamos, condutor do país, enquanto condutor do Estado. O Chega também terá uma forma, digamos assim, mais clara de mostrar às pessoas que aquilo que andou a dizer o tempo todo, no âmbito da política externa, no âmbito das políticas de segurança, do veto das leis e daquilo que faz para vetar uma lei ou não vetar, vai poder ser posto na prática. De qualquer modo, não é um poder executivo, não é? Não. Bom, vamos seguir em frente. Garcia Pereira, o advogado Garcia Pereira,
diz que o Ministério Público deve agir por causa das afirmações xenófobas. Enfim, está a falar dos cartazes onde um deles diz isto não é o Bangladesh e outro diz os ciganos têm de cumprir a lei, suponho que é isto que diz. Ele diz que isto é claramente uma violação constitucional. Ana Gomes também já tinha achado algumas questões levantadas pelo Chega como xenófobas e, portanto, violando a Constituição. Violam ou não violam? O que eu acho mais curioso, Zé, é que estes opositores, digamos assim, em vez de quererem fazer o debate das ideias e o debate de dizer porque é que isso é errado, vamos debater com o André Ventura que isso é errado. Nunca me furtei em nenhum debate. Estive sempre onde era preciso estar, defendi as minhas ideias, confrontei os outros. Inclusive a Ana Gomes foi adversária nas presidenciais. Não teve sequer a coragem de fazer esta queixa antes das eleições e antes do debate que ia ter comigo. Esperou que terminassem as eleições, esperou que já não se tivesse a confrontar comigo e foi cobardemente à Justiça pedir que ilegalizassem o Chega. Ou seja, há aqui uma lógica dos nossos adversários que, em vez de procurar ganhar-me a mim e ao Chega no debate, nas ideias, na rua, tentam fazê-lo através da força, da ilegalização, do cerco e do silenciamento. Mas tem em causa a Constituição, ou seja, mas eu já lá vou independentemente dessa ação, enfim, política, pode dizer-se, é mesmo com intenções políticas, há outra que é jurídica. Mas eu já lá vou à questão jurídica. Eu queria chamar a atenção das pessoas do que seria, num país europeu moderno, ilegalizar-se o líder da oposição, o partido líder da oposição. O partido que lidera a oposição. Que imagem daríamos de democracia lá para fora? Quando a Europa acordasse... Marine Le Pen foi condenada. Amanhã foi, mas o seu partido não foi legalizado e extinto. Eu, se cometer um crime, tenho que ser condenado. Eu não estou a dizer que não. Aliás, tenho mesmo que ser condenado. Se eu cometer crimes, tenho que ser condenado. Se eu desviar dinheiro, tenho que ser preso. Se eu for corrupto, tenho que ser preso. Eu e todos os portugueses. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, eu gostava de saber como é que a Europa acordaria de manhã e saber que em Portugal o partido líder da oposição, que é o Chega, foi legalizado extinto. Ou seja, 60 deputados desapareceram, 24% dos votos desapareceram. Quer dizer, a irresponsabilidade que isto é de bradar aos céus. E depois, eu trouxe aqui hoje, até para não me esquecer, porque eu queria mostrar isto. Isto é do senhor que hoje fez uma queixa contra mim por dizer que estes cartazes eram fascistas e xenófobos. Eu penso que isto se consegue mostrar. Isto era um cartaz do Dr. Garcia Pereira. Vejam em cima, morte aos traidores. Morte aos traidores. É o que diz aqui. Eu não sei se isto está a ser muito claro, mas acho que sim. Diz morte aos traidores. Ora, quando este senhor fez isto, morte aos traidores, isto era por causa do escudo mostrar outra vez e do para euro. ver melhor? Morte aos traidores. Eu vou mostrar aqui. Está feito. Morte aos traidores. Isto era um cartaz. Isto é o senhor que está a pedir a ilegalização do Chega porque os nossos cartazes são muito violentos. Ele dizia morte aos traidores, apelando à morte daqueles que defendiam a saída do escudo e o euro. Só para que se veja e fica nua a hipocrisia desta gente. É basicamente isto que eu disse hoje. Se ganham o que eles querem, a democracia é uma festa, estamos todos de acordo. Se eles não ganham quem eles querem, é pancada em cima deles, tentar ilegalizá-los e tentar prendê-los. Sabes o que é que eles não estão habituados a lidar comigo? É que eu não cedo. Eles estão habituados a políticos que cedem, que cederam toda a vida. Eles estão habituados a levantar a voz e nós agachamos. Nós dizemos assim, os ciganos não estão a cumprir a lei. Eles dizem racismo, xenofobia e tal. E o político vai lá e diz, então eu peço desculpa. Nós dizemos, isto não é o Bangladesh. Eles dizem xenofobia e tal. Eu peço desculpa. Comigo eu não vergo, eu não dou para esses canalhas 1 minuto da minha atenção. Nós não podemos ceder à extrema-esquerda 1 milímetro. 1 milímetro. Porque quando lhes damos 1 milímetro, eles tiram-nos a liberdade, a vida, tiram-nos a dignidade. Eu não cedo. E eu acho que um país moderno tem que ganhar nas urnas e não na barra dos tribunais. Acho que um país moderno não vai pedir à justiça que se prenda o líder da oposição. Certo, mas como é que se defende como é que se defende que isto não é o Bangladesh, um cartaz deste tipo não é de facto xenófobo? Bom, também não é a Rússia, também não é a Índia, também não é o Brasil. Mas porquê é que está lá o Bangladesh, então? Porque eu acho importante. O Bangladesh é dos piores e mostra duas coisas em Portugal. O excesso de imigração. Podia dizer que Portugal não é Madeira, não. Madeira é na Madeira. Mas é que Madeira faz parte de Portugal. O Bangladesh não faz parte de Portugal. Pois, e eu espero que nunca faça. Há uma intenção xenófoba, não é? Há uma intenção de uma mensagem, não tem nada a ver com xenofobia. É dizer que neste país há regras. Isto não é o Bangladesh, não tem nada a ver com morte aos traidores, como dizia o Garcia Pereira, mas aí ninguém quis saber. Aí não houve pedidos de legalização, a Ana Gomes aí não se preocupou muito e a esquerda também não quis saber, nem a direita. Porque aqui era a malta porreira do regime, os amigos. É retórico. Não, sabes qual era a questão? É que este é um inútil que não mete medo a ninguém. E o partido dele já desapareceu. Enquanto que o Chega mete medo ao sistema, porque quer limpá-lo. É isso que eles têm medo. Eles não estão preocupados com os ciganos, nem com os do Bangladesh. Nunca tiveram. Eles estão preocupados com o Chega e com o crescimento do Chega. E por isso, em vez de quererem ganhar-nos no debate, querem prender-nos ou querem ilegalizar-nos. Mas eu vou à questão de fundo. Isto não é o Bangladesh. Isto não é o Bangladesh. Isto não é o Bangladesh. O Bangladesh é dos piores exemplos do mundo em democracia. Está no ranking de 100 em 160. Tem das piores democracias do mundo. As mulheres são tratadas abaixo do cão. Tem uma religião oficial e não há liberdade religiosa. Quando eu digo isto não é o Bangladesh, eu não me quero tornar nesse país. Eu não posso dizer isso. Quer dizer, as autoridades do Bangladesh vieram pedir explicações aqui ao governo português e às nossas instituições.
Eu não... A Embaixada do Bangladesh, suponho que a Embaixada ou o Consulado, pediu calma aos cidadãos do Bangladesh. O que me faz fazer uma pergunta. Mensagens deste tipo, independentemente da interpretação, a tua é diferente da minha, de outra pessoa, podem interpretar de formas diferentes, mas mensagens deste tipo não podem fazer dividir de tal maneira, em termos de estratos sociais, não é de estratos, dividir a sociedade portuguesa atual de forma a que aconteça algo de mau, de violento. Repara, toda a vida foi esse argumento que nos deram. Fiquem caladinhos e não falem muito. Ai, nos ciganos não falem disso, porque isso vai gerar a divisão social. Ai, dos imigrantes também não se pode falar, porque isso é xenofobia. Os corruptos também não, porque é o Estado de Direito e a gente não pode meter em causa o Estado de Direito. Toda a nossa vida, em democracia, foi a tentativa de alguns de imporem uma espécie de superioridade cultural em que nos diziam fiquem quietinhos e com respeitinho, não falem destes assuntos. O que o Chega veio fazer foi tratar assuntos, discutir assuntos, às vezes com uma mensagem que pode ser discutida. Eu aceito isso. Podem dizer que é mais, que às vezes é mais forte, que outras vezes tem mais impacto. Eu aceito discutir isso. Agora, pegar nisto e dizer isto não é o Bangladesh, eu podia dizer outra coisa de que me sinto completamente à vontade. Também não é uma favela do Rio de Janeiro. E não é, eu não quero nunca que o país seja uma favela do Rio de Janeiro. E às vezes olho para as notícias à noite e parece-me uma favela do Rio de Janeiro em que nos estamos a tornar. Dizer isto é crime, dizer isto leva à legalização de um partido. Bom, acho estranho. Se levarmos à letra o que diz a Constituição... Acho estranho que eu não possa dizer que isto não é uma favela do Rio de Janeiro. Não é mesmo. Quer dizer, quando for à discussão, mas então eu vou perguntar, mas já é o Bangladesh? Eu estou enganado? Isto afinal tornou-se o Bangladesh? Acho que não. Quando dizemos os ciganos têm que cumprir a lei, eu não quero voltar aqui à questão dos ciganos, já está amplamente tratada. Eu acho que toda a gente que vive perto das comunidades ciganas sabe o que é que eu quero dizer. Todos os distritos onde existem comunidades prevalecentes sabem o que é que eu quero dizer. E nós estamos a dizer que eles têm que cumprir a lei como todos os outros. Vamos lá ver. É diferente eu dizer isto num cartaz ou andar a dizê-lo em todos os comícios onde vou e a todas as entrevistas onde vou. É o que eu penso. É o que eu penso, querem que aprender-me para eu dizer o que penso. Eu acho que em democracia nós temos de dizer o que pensamos. E depois os eleitores escolhem se eu tenho razão, se não tenho. Quer dizer, eu não podem dizer-me assim, fica caladinho e não fales que é o melhor para ti. Mas a questão não é essa, a questão é meter situações que existem numa certa comunidade num saco onde está toda a comunidade. Eu não acho, nem ninguém acha, e eventualmente tu também não achas que todos os ciganos são bandidos, ou são isto, ou são mas isso é outra coisa. O que nós estamos a dizer é que eles têm que cumprir a lei. E porquê serem um alvo? Porque há uma prevalência nesta comunidade verificada em imensos distritos do país para duas coisas. Para a subsídio-dependência e desta subsídio-dependência para a participação em comportamentos contrários à ordem pública. E isso tem que ser denunciado. E eu não me calo com isso porque eu represento 1,5 milhão de votos de pessoas que sabem que eu tenho razão e não querem que nós nos calemos com isso. Portanto, eu não estou a falar por mim, eu estou a falar por aqueles que querem que isto seja um assunto e querem que os ciganos em Portugal percebam que se querem integração, não podem ser eles próprios a querer sempre estar acima da lei, a ter privilégios que os outros não têm e a não cumprir a lei. E nós agora tivemos mais múltiplos exemplos disso. Eu tenho publicado nas minhas redes sociais, uns gostam, outros não, tiroteios à vista de todos. Ainda há uns dias houve mais um tiroteio na margem sul entre famílias ciganas que se desentenderam. Foi tiros à solta à frente de todos. Em Reguengos foi o que foi. Até um jornalista, que costuma defendê-los muito, estava lá no meio da pancadaria e da destruição de um estabelecimento. Este tipo de comportamentos tem que ser denunciado. Podes dizer assim, esta forma é mais expressiva ou mais radical de denunciar isso. Aceito isso e aceito debater isso. Não aceito é quando um argumento começa assim. Atenção que eu quero te aprender e legalizar-te. Isso é que eu não acho que em democracia... Se algum tribunal mandar retirar os cartazes, o que é que faz o Chega? O que sempre fizemos, cumprir a lei. Quer dizer, nós, nas eleições passadas, houve outra questão com cartazes por causa do Luís Montenegro e da questão da corrupção. E foi para o Tribunal. E o Tribunal deu-nos razão. De cá há uma questão de mensagem política, de liberdade política que tem que ser acautelada. Eu já estive na rua, cartazes com a minha cara, com um tiro por cima, com cruzes por cima, outros a dizer que eu tinha roubado o país e a imagem também do Cavaco Silva. Outdoors em que eu tinha roubado o país, com a imagem também do Cavaco Silva e do Passos Coelho. Eu nunca pedi. E o bigode de Hitler também. Sim, o bigode do Hitler e tal. Eu nunca pedi a legalização destas pessoas. Eu nunca pedi a legalização do MRPP, da CDU, do PS. Olha, eu acho que se há partido que em Portugal tem feito mal ao país é o PS. Pelo que nos tem roubado. Mas eu não acho que o PS devesse ser ilegalizado. Eu não acho que a Ana Gomes devesse ser presa. Eu não acho que o Garcia Pereira devesse ser punido por isto. É o que ele pensa. É o que ele pensa. Eu estou aqui para debater com ele. Agora, quero ter a oportunidade de debater com ele. Quero a oportunidade de estar aqui e em democracia nós podemos trocar ideias e as pessoas escolhem. Só que o modelo destas pessoas é a Venezuela e a Coreia do Norte, que é onde os opositores são estrangulados, os partidos são ilegalizados. Quer dizer, eu só acho que nós temos que... Para seguirmos em frente. Eu só acho que nós temos que aceitar a democracia em que vivemos e aceitar as diferenças. E não andarmos sempre com isto de ameaças de ilegalização. Ameaças de ilegalização. Acho que isto não é bom para a democracia, francamente. Bom, vamos falar da lei dos estrangeiros. Há pouco tu dizias que não recuas, que não tens medo, mas aqui recuaste.
tal como eu disse, a lei dos estrangeiros e da nacionalidade, Sim. nas duas. Só para que as pessoas compreendam o que é que estava em causa e o que é que está em causa. A política é a arte do possível, é a negociação possível. Eu gosto, e o Chega tem afirmado os seus valores nesta área, de controle de fronteiras, isso tinha que ser feito, de controle na atribuição de nacionalidade, mas também queria que houvesse uma lei de estrangeiros e uma lei da nacionalidade. O país não compreenderia se no fim Se ficasse tudo na mesma, é isso? Deixasse tudo na mesma, mesmo não concordando totalmente com a lei. Chama-se isto a humildade democrática. Eu queria ter ganho as eleições, não ganhei, ficámos em segundo. Temos que aceitar que há um partido que ganhou e que, enfim, foi ele que propôs, no fundo foi por pressão nossa, mas quem tem mais deputados é o PSD e nós também sabemos ver isso. O que é que estava em causa? 3 discussões fundamentais. Se deve ou não perder a nacionalidade quando se comete crimes graves. Se isso deve ser automático ou não. O PSD acha que não. Na minha perspectiva, um terrorista, um violador que acabou de obter a nacionalidade portuguesa há 1 ano ou 2, deve perder a nacionalidade portuguesa. Para mim isso é uma evidência. Sobretudo no caso do terrorismo, é um crime contra o Estado, contra as pessoas. Não faz sentido que um terrorista cometa um crime de terrorismo em Portugal, seja, imagina, da Índia, do Nepal, de um sítio qualquer, torne-se português, cometa um crime de terrorismo, na minha perspectiva deve perder automaticamente a nacionalidade. Se tiver 2, para evitar a apatridia. E nós até garantimos isso. O PSD não concordou com isso. Esse foi um dos casos em que acabou por passar. Vão perder a nacionalidade, mas não de forma automática. Portanto, conseguimos alguma coisa, não conseguimos tudo. Depois 2 áreas onde tivemos... Sim, mas foi o Chega que fez algumas linhas vermelhas, ou seja, Sim. ou o discurso é veemente demais e faz-nos crer coisas que realmente mas, não são. Em 3 conseguimos, Chega que disse em 3 conseguimos 2. Daqui não passará. Era isso que eu te ia dizer. Esta não conseguimos, de facto. O governo não aceitaram. Eu acho que é um erro, mas não aceitaram. 2 conseguimos e foi mérito nosso. Garantir que pessoas que vinham de fora da União Europeia, nomeadamente do Indostão, têm um regime mais agravado para obter a nacionalidade. Isto é, pessoas que não têm nada a ver com a nossa cultura, com os nossos valores, têm um regime mais dificultado e que se têm que respeitar os nossos símbolos nacionais, têm que conhecer o mínimo de cultura portuguesa e de língua portuguesa para serem portugueses. Não faz sentido alguém ser português sem saber dizer olá, boa tarde, ou como aconteceu há pouco tempo na Índia, que vimos que, infelizmente, num acidente de aviação, tinham morrido várias pessoas que se diziam portugueses, nunca tinham estado sequer em Portugal. Tinham tido a nacionalidade por documentação, são os falsos portugueses. Isso conseguimos. Também conseguimos que quem obtém a nacionalidade de forma falsa, ou seja, com declarações falsas ou documentos falsos, perca a nacionalidade independentemente do prazo que tenha decorrido. Portanto, o Chega teve aqui grandes vitórias. Isso inclui os judeus sefraditas? Nesta questão, incluiu todos, porque esse regime também acabou. E nós não quisemos criar aqui distinções que parecessem que estávamos a beneficiar uns em detrimento de outros. Mas tivemos importantes vitórias, e a mais importante é que, ao contrário do regime em que o PS nos deixou com fronteiras completamente abertas, vamos passar a ter controle de fronteiras. Aos olhos do Chega, não é que o Chega pretendia, esta lei que foi aprovada, é suficiente para regular a imigração? Não é suficiente, vamos ter que fazer mais. Mas eu na política tenho sempre, e acho que as pessoas também, tenho sempre a lógica de, se pudermos dar um pequeno passo, é melhor do que não darmos passo nenhum. Demos algum passo no sentido de garantir que há um maior controle de fronteiras, de garantir que as pessoas que vêm são vistas no seu registro criminal. Eu não compreendo como é que o PS, sinceramente, quando ouço o José Luís Carneiro falar disto, até fico banzado, como diz o povo. Houve mais de 120 mil pessoas que entraram sem se verificar nenhum registro criminal. Podiam ser criminosos, terroristas, e muitos se foram, infelizmente, violadores, assaltantes, entravam de qualquer maneira. Nós conseguimos reverter isso. Conseguimos, como disse, no âmbito da nacionalidade, a garantir que quem é português, ao menos tem um mínimo de conexão ao país e à comunidade, que não andamos a vender passaportes portugueses no mercado da Índia. A questão é, em termos genéricos... Enfim, mas queremos ir mais aceitando ou não aceitando essas ideias, mas em termos genéricos é uma coisa, em termos práticos é outra. O que é que faz, por exemplo, uma criança que tem nascido em Portugal? Os pais falam a língua e têm dificuldades em aprender português. No entanto, ele anda na escola. Vamos supor que ele chega aos 5 ou 6 anos e não é fluente em português. É expulso do país? Não é expulso do país, mas o que queremos é que quando pede a nacionalidade tenha já uma ligação forte à comunidade, nomeadamente que saiba falar português, que saiba o que é... Mas as crianças não é automática? Não é automática, porque queremos também distinguir entre quem é português, quem nasceu em Portugal, quem tem família em Portugal, e quem, tendo chegado a Portugal, depois cá constitui família. Vamos lá ver. É que corremos o risco de uma coisa estranha, que é, esse jovem, vamos supor que tem 8 anos, esse jovem não consegue a nacionalidade portuguesa, mas não tem a outra nacionalidade, nem sequer fala a língua dos pais, mas, se calhar. Ou seja, nós temos a seguir os melhores países do mundo. E o que tínhamos anteriormente era um regime que seguia os piores exemplos de Marrocos, de Espanha e de outros parecidos. Agora temos mais proximidade, não ainda como nós gostaríamos, com países como a Suíça, os Estados Unidos, a Alemanha e outros. Ou seja, nós temos que distinguir, e por isso é que eu critiquei muito o Gouveia Melo quando disse, bom, ao fim de 10 anos um imigrante e um português é a mesma coisa, ou temos algum género especial. Somos portugueses, é diferente. Somos portugueses, temos uma ligação a este território, a esta comunidade, são valores que temos que não vendemos, nem transacionamos.
Portanto, isto o que vai tornar é que quem obtém a nacionalidade portuguesa tem que mostrar que tem uma ligação efetiva à comunidade e que tem uma ligação efetiva à nossa cultura e à nossa história. Eu não posso aceitar, francamente, que continuemos a ter ditos portugueses, como eu dizia há pouco, ou que nunca cá estiveram, ou que não sabem sequer onde é que é Lisboa, ou Porto, ou Faro, ou Ponta Delgada, ou que não sabem dizer uma palavra em português, ou não percebam sequer ou não sabem sequer qual é a bandeira portuguesa. Quer dizer, é este tipo de coisas que temos que evitar. Não eu vou ser mais fluente em português, ou não, mas aumentamos os prazos para se obter a nacionalidade. E, portanto, todos vão ter critérios mais restritivos. Mas o que é que estamos a mostrar com isto? Que a nacionalidade portuguesa não está à venda. Que não é, que ser português não é como se dizia no mercado na Índia. Ser português é fácil, diziam eles. Não pode ser fácil. Ser português tem que ser a coisa mais importante do ponto de vista da nossa identidade. E, portanto, não o podemos andar a vender ao desbarato. Eu diria, conseguimos algumas coisas, conseguimos um avanço significativo, não conseguimos tudo, porque o PSD não está de acordo com algumas coisas e é um caminho que ainda quero trabalhar. Vou-te dar um exemplo. Eu não vou desistir no Parlamento da questão da perda de nacionalidade por quem comete crimes graves, de forma automática. Não me faz sentido que um tipo no Porto possa ficar com nacionalidade, é um violador, perdeu a nacionalidade. Isso para sempre? Ou seja, imaginemos e em uma Lisboa pessoa não ficar sem que tem nacionalidade há 30 anos e comete um crime. Eu acho que se for um crime... Mesmo que esteja cá há 30 anos, provavelmente fala muito bem português. Eu vou dar um exemplo. Provavelmente já tem os nossos valores. Se nós tivermos um tipo que veio, vamos imaginar, não vou dizer o Bangladesh para não criar chatice, mas vamos imaginar que vem do Afeganistão ou do Paquistão, está cá há 10, há 15 ou há 20 anos e mete uma bomba no metro de Lisboa. Eu acho que ele não deve ser português. Essa pessoa mostrou que não tem nenhuma ligação, nenhuma empatia, nenhum amor por Portugal. Porque quem faz uma coisa dessas não tem amor por Portugal. E eu acho que, sinceramente, nós também temos deixado de ser, francamente. Eu costumo dizer isto de forma um pouco agressiva, mas é verdade. Nós temos sido um país muito estúpido, José Carlos Castro. Temos sido um país muito estúpido. Quem chega cá, recebe, olha os tipos de Marrocos, chegaram cá num barco, estavam ilegais, ficaram a receber subsídios durante não sei quanto tempo, foram postos numa pensão, onde ficaram a ser subsidiados. Quando puderam, piraram-se. O que é que nós ficámos? Foi por ordem de tribunal. Ou seja... Bem sei, porque a lei está errada, está tudo mal. Mas quer dizer, achas que faz sentido para alguém que venham uns tipos de Marrocos ilegais, vieram ilegalmente? A ação que eles interpuseram tinha efeitos suspensivos. Pronto. Mas porque todos sabem isso, fazem isso. É uma forma de contornarem a lei. Metem uma ação, pedem. Repara, os tipos vêm de Marrocos, num barco. Ninguém os estava a perseguir coisa nenhuma. Eles quiseram vir para cá viver por razões económicas, sociais, etc. Chegaram cá, viram que estavam ilegais, tinham que fazer alguma coisa. O que é que se lembraram? Vamos dizer que somos perseguidos no nosso país. E Portugal, claro, como tem esta característica de gostar às vezes de ser um país meio estúpido, pegou nos marroquinos, extinguiu-se o prazo em que podiam estar retidos, então meteu-os numa casinha, ficaram lá a viver, receberam uns subsídios e tal, mal puderam, piraram-se. Agora ninguém sabe onde é que eles estão. Alguns destes eram perigosos criminosos marroquinos. Ora, onde é que ficamos com a nossa dignidade no meio disto? Onde é que as pessoas olham para isto e dizem nós devemos ser humanistas, de esquerda e porreiros? Epá, não. Nós temos que acabar com isto. Esta ideia de que damos tudo a todos, que é muito bom e somos muito bons para os outros, eu não aceito que alguém chegue, ilegal, fique a ter subsídios de habitação quando as pessoas não conseguem pagar uma casa. Eu não aceito que se chegue a Portugal para ter filhos, como acontece com várias grávidas do Nepal e do Bangladesh e do Paquistão, venham cá ter filhos, os nossos hospitais pagam, os nossos médicos estão lá para isso e depois pensam e vão-se embora. E nós ficamos a pagar-lhes a saúde. Quer dizer, se nós não temos saúde para os nossos, não podemos ter para os deles. Isto é ser racista e xenófobo? Quer dizer, eu acho que é o mínimo de bom senso. Portanto, demos alguns avanços. Uma vez mais, a prática é diferente. Se chega uma mulher grávida, que é estrangeira, chega ao hospital, vai ter um bebê, fazer o quê? Ajudá-la a ter um bebê. Estás-me a dar outro exemplo. Pode ser outra coisa, não é? Estás-me a dar outro exemplo do que nós exigimos também como uma linha fundamental e o Governo também não aceitou, que era o seguro de saúde obrigatório para quem entra em Portugal no âmbito da saúde. E se for com visto turístico? Bom, mas isso temos que evitar que aconteça porque é fraude. Se alguém disser que vem cá como turista e vem ter filhos, é fraude. Mas o que é que nós procurámos fazer? Que quem vem de fora tem que ter um seguro de saúde. Ou seja, garantindo que quem vai cá ficar a viver não vai nos primeiros anos beneficiar de um sistema de saúde que não pagou e para o qual não contribuiu. Procurámos garantir isto como acontece noutros países, como a Suíça. Claro que o Parlamento vetou e disse que era uma coisa desumana e tal. E, portanto, o que é que está a acontecer neste momento? No dia ouvi uma administradora hospitalar falar disto. Nós andamos a pagar a saúde de muitos destes países. Por exemplo, muitos dos países para a LOB vêm cá tratar-se, ficam um cadro de não sei quantos meses ou anos. Há protocolos também só que não conseguimos cobrar. E o próprio Estado reconhece isso, que não consegue cobrar nem a eles nem aos Estados de onde eles vêm. Resultado, pagamos, temos uma saúde em descontrole em que ainda estamos a pagar aos estrangeiros para se terem cá tratados e no fim não cobramos nada. O que é isto se não sermos um bocado estúpidos?
E dizem assim, o André Ventura é muito agressivo. O André Ventura não é agressivo. O André Ventura diz o que tem que ser dito. A questão é sempre, pode ser dito e as pessoas acho que compreendem, compreendem de algum modo. O que não compreendem é que esse discurso seja focado em imigrantes que são africanos, do Bangladesh, ou dos palopes ou brasileiros, e não se fala dos imigrantes que estão cá, que são franceses. Então, mas eu vou dar outro exemplo. Porque vivem em Portugal, usufruem também do sistema. Então, mas eu vou dar outro exemplo. Tanto quanto sei, eu agora não tenho aqui os dados na minha cabeça, portanto não quero dar nenhum dado. Mas o cidadão europeu também tem que ter Mas tenho informação que vários canadianos e americanos vêm a Portugal tratar-se de doenças graves, como o HIV e alguns tipos de cancro. E aqui ficam só para se tratar. Porque nos Estados Unidos e no Canadá é um balúrdio pagar tratamentos deste tipo quando não tens nem seguro ou rendimentos que consigam fazer estes pagamentos. Então vêm cá tratar-se, vêm cá obter medicação, porquê? Porque cai de graça, quando obtêm cá a residência, cai de graça, ficam a ser acompanhados pelo médico e têm os medicamentos de graça nesse tipo de doenças. Agora eu pergunto-me, um americano que chega cá, que nunca, como estás a ver, estou a falar de um americano, não é de um tipo do Bangladesh, nem da Índia, nem do Paquistão. Se for um europeu. Não é? Igual, quer dizer, a Europa nós temos que cumprir certas regras por força das regras. Temos muitos europeus a viver em Portugal. Bem sei, mas aí há regras que quando eu nasci já estavam a ser desenvolvidas, não implementadas, porque só em 86 é que nós entramos para a comunidade, mas há regras dos anos 80, 90 e 2000 que limitam o nosso poder de discussão e eu não posso fazer nada quanto a isso. Só posso revertê-las um dia se tivermos poder na Europa para isso. Para já temos que fazer o que podemos. E o que podemos é isto, quer dizer, faz algum sentido que um tipo venha do outro lado do mundo para cá só para se tratar, ter medicamentos, quando a maior parte dos portugueses tem dificuldade hoje em pagar medicamentos, só para se tratarem, para ter acompanhamento médico, não querem saber do país, não têm nenhuma ligação ao país e nós andamos a pagar isto. Isto faz sentido? Eu acho que não, e portanto não é sermos menos humanistas, dizermos assim, sim senhor, o tipo vem cá como turista, vem cá, está a visitar Lisboa, Porto, Braga, tem um acidente, nós temos que o tratar, isso é uma evidência, como eu e tu, se formos à Itália, aos Estados Unidos, à Espanha, tivemos um acidente, temos que ser tratados. Bem, se for nos Estados Unidos, nos Estados Unidos nem é bem assim. Mas pronto, na Europa, hospital, não sabes, e podes nem ser tratado, mas vamos pôr o cenário de uma urgência. Isso faz sentido, não é? Ninguém quer que o país feche as portas a uma dor, a um sofrimento localizado. Agora, virem para cá com a ideia de se tratar, de obter medicamentos de graça, de ser acompanhados pelos nossos médicos, sem terem nenhuma ligação ao nosso serviço de saúde, sem nunca terem pago impostos para Portugal. Isto não faz grande sentido. Ou seja, a questão é sempre a prática. Como é que isso se combate se a pessoa que passa no aeroporto não faz ideia se tem diabetes? No caso dos países que nós temos um historial de falta de cobrança, muitos países africanos de língua portuguesa, mas também alguns países do Indostão, nós temos hoje um historial de incapacidade de cobrança às pessoas e aos países, porque não conseguimos cobrar depois o valor dos tratamentos. E aí eu acho sinceramente só uma solução, é obrigar que estas pessoas tenham um seguro de saúde à entrada em Portugal. Francamente, só acho que é a única, porquê? Porque o seguro pagará diretamente ao nosso sistema de saúde, ao nosso serviço de saúde. Penso que é a única hipótese. Depois, há casos que eu acho que têm que ser investigados no âmbito da fraude, quer dizer, um canadiano que chega cá e que pede residência em Portugal e ao fim de um mês começa a ser acompanhado para o HIV ou para um tipo de cancro qualquer num hospital no sul do país, quer dizer, certamente que ele já tinha esta condição antes de cá chegar. E, portanto, que veio para cá, na verdade, para se tratar. E, aliás, isto é muito difícil de detectar. Difícil é sempre em política. Não é fácil. Não é fácil. Mas temos é que fazer alguma coisa. Agora, não podemos andar a dizer às nossas pessoas, temos urgências fechadas, não temos médicos, não temos dinheiro para pagar medicamentos, mas tudo o que vem de fora tem cá a bar aberto no serviço de saúde. Isso é errado, isso não está certo. Se for eleito Presidente da República, é uma das afirmações políticas que quer fazer, é que a saúde tem tido muito investimento, mas tem que passar a ter uma coisa, os portugueses em primeiro lugar. E eu acho que isso é fundamental. Temos só 5 minutos. Okay. Orçamento do Estado, ainda não falamos. Aqui o Chega juntou-se à esquerda. É uma posição política ou é uma posição contra mesmo o Orçamento do Estado? Não, é uma posição contra... É um posicionamento político para marcar posição? Não. Por um lado, o Chega é o líder da oposição. E o líder da oposição não deve ser a muleta do governo. Deve ser líder da oposição. Hoje o PS está em terceiro lugar. Cabe-lhe francamente mais esse papel do que ao Chega, que tem que liderar a oposição e deve apresentar uma alternativa. Mas essa é a questão política, digamos assim. Depois, é a questão deste orçamento, com 3 ou 4 coisas graves. Uma delas, desculpem eu não sair disto, mas acho que as pessoas que estão em casa a ver compreendem-nos, que é a questão dos combustíveis. Nós tivemos a garantia de que isto não ia acontecer. Eu não estou aqui a revelar nada que seja em coisas privadas, etc. Mas tivemos a garantia que não ia aumentar a pressão fiscal nas famílias e nas empresas. E, na verdade, sabemos hoje, até pus aqui os números para não me enganar, que o Estado espera arrecadar mais 500 milhões de euros com combustíveis ao longo do próximo ano. O Sr. Primeiro-Ministro... Mas isso pode significar aceleração da economia. Mas sabemos que não vai significar. E é impossível prever, tinha que ser um aumento brutal de consumo de gasóleo e de gasolina para se buscar mais 500 milhões de euros. Todos sabemos o que é que está aqui em causa.
é o fim do desconto sobre os combustíveis, que vem do tempo da pandemia Covid-19. Isto vai significar que o gasóleo e a gasolina vão aumentar para as pessoas. E, portanto, não vale a pena andarmos a fingir que tiramos IRC, que diminuímos meio ponto aqui, meio ponto ali, e depois vamos buscar o dinheiro ao outro lado. Que as pessoas, quando chegam à bomba para abastecer o carro, vão pagar muito mais. Isto é errado, isto não está certo, e nós dissemos isso ao Governo. O Governo não mostrou nenhuma abertura para isso, porque há outras coisas, taxas que vão aumentar, nomeadamente taxas ambientais, o Governo também disse que não ia acontecer. Houve negociações diretas próximas mesmo ou não? Não, houve, não posso dizer que não tenha existido, houve conversa, houve abordagem. Portanto, a porta não estava fechada? Não estava, nem eu fechei, nem o Governo fechou. Houve conversas, mesmo entre mim e o Primeiro-Ministro, sobre o orçamento, mas acabou de resultar que o orçamento não é aquilo que nos disseram. Este orçamento não é ambicioso para o crescimento, só para que tenhas noção. As pessoas às vezes não sabem isto e há uma linguagem um pouco esotérica. Em 30 anos o nosso PIB aumentou 1%. Porque nunca tivemos orçamentos ambiciosos para crescer. Em 30 anos aumentámos 1%. 3 décadas, 1%. Isso é uma questão de estratégia. E acho que o Governo não a tem. Está errado. Mas não foi só por isso que votámos contra o orçamento. É que quando olhamos para ele, nós vemos que vai aumentar a pressão fiscal, nomeadamente nos combustíveis, e o desinvestimento na saúde foi a gota d'água. Quer dizer, há pouco estávamos a falar de saúde, se há coisa que as pessoas não compreendem é que se desinvista na saúde. E eu primeiro achei que era uma notícia falsa. Que era uma má interpretação, ou de jornalistas ou de políticos. Mas tive a preocupação de ir ver. E nota-se claramente no documento que há um desinvestimento de cerca de 10% na área da saúde. Mais, a direção executiva do SNS já deu ordens aos hospitais para cortarem a despesa ao longo do próximo ano, que é sinal de que o Governo, em vez de fazer cortes... O Primeiro-Ministro chama-lhe controlo da despesa e não corte na despesa. Mas não é assim, e a direção executiva do SNS também já o deixou claro que não é assim. Ora, num país onde mais de 90% dos hospitais têm dificuldades de acesso a medicamentos, onde uma das principais despesas das famílias, sobretudo os mais velhos, são com medicação, cortar na saúde é um erro tremendo. Nós entendemos que se podia cortar em muitos sítios, nós demos vários exemplos disso. Mas há uma coisa onde até se devia aumentar a despesa, Falta só um minuto, que é a comparticipação nos medicamentos. Hoje muitos dos nossos idosos não têm que escolher entre pôr medicamentos na mesa ou comprar comida. Era uma discussão que levava longe porque o orçamento já está em valores estratosféricos. Bom, a nossa conversa está fechada, vamos encerrar a parte política, digamos assim, e aproveitar a tua presença